Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. 3 anos depois da Conferência da ONU sobre o Oceano em Lisboa, mais de 80 chefes de Estado e de Governo estão em Nice para de 9 a 13 de junho darem um novo impulso à governação internacional do oceano. A Europa leva aqui um pacto sobre o oceano para detalhar depois do anúncio desta quinta-feira, mas existem ainda muitas pressões, por exemplo, a questão da mineração em mar profundo. O próprio Tratado do Alto Mar está ainda por ratificar pelo número suficiente de países para que seja uma realidade. O que podemos esperar desta Conferência de Nice, também conhecida como UNOC 3, para conversar sobre este tema, o desafio da proteção e gestão do oceano, convidámos Carlos Duarte, da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah, e Ricardo Serrão Santos, ex-ministro do Mar e investigador da Universidade dos Açores. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Encontram-se à distância nesta conversa, algures entre, digamos, Portugal e França. Ricardo Serrão Santos, começo por si. Estas conferências muitas vezes são vistas apenas como não só impulsos políticos, naturalmente, mas também não muito mais do que declarações, enfim, da linguagem nas Nações Unidas. Há condições para esta UNOC 3 em Nice ter um impulso que transcenda a declaração final e os seus objetivos que podem ficar na gaveta, digamos, da retórica? Quero também saudar e cumprimentar o meu colega Carlos Duarte. Nós estamos os dois na mesma cidade, aliás. Respondendo à sua questão, note, esta Conferência das Nações Unidas, que é apoiada pelas Nações Unidas, a Conferência dos Oceanos, não tem o mesmo intuito, não tem o mesmo perfil que as convenções dos países, como seja a Convenção do Clima, ou as COPs que existem, da biodiversidade. Não há, de facto, uma convenção entre as partes, mas eu acho que é um fórum de diplomacia científica extremamente relevante nos tempos em que vivemos. O que sair daqui não é propriamente vinculativo como será na Convenção do Clima ou Convenção da Biodiversidade. E nós também sabemos que muitos desses vínculos que foram acordados nestas convenções de clima ou de biodiversidade muitas vezes não são cumpridos, ou são cumpridos com algum atraso, mas a Conferência dos Oceanos, e uma vez que reúne muitos chefes de Estado e que está, julgo, a alargar-se ao longo dos anos, tem este valor de diplomacia científica. Eu julgo que ela assentará e haverá desenvolvimentos e mais países a comprometer-se, por exemplo, com as moratórias contra a mineração do mar profundo, com a questão das 30% de áreas marinhas protegidas até 2030, com 10% de proteção total, e eventualmente com o apoio a esta nova coligação internacional que é o IPOS. Vamos ver como vai evoluir. Por agora é uma plataforma internacional e não intergovernamental, como será o IPEBS ou o IPCC. Mas pronto, tudo depois poderá evoluir num sentido que a realidade o ditar. Eu gostaria de chamar a atenção particular à importância do momento em que estamos a viver. Nós falamos sempre que estamos, de facto, à beira de uma nova governação internacional, com os problemas que têm surgido, de facto, em diversos domínios. E na questão da mineração do mar profundo, sabemos que o Presidente dos Estados Unidos veio acordar uma lei que estava dormente desde 1980, portanto, 2 anos antes da Convenção do Direito do Mar das Nações Unidas, quando ela foi aprovada em 82. E isto temos que discutir de forma aberta que desafios é que isto traz à própria Convenção do Direito do Mar e ao multilateralismo que foi desenvolvido ao longo de 12 anos e que os Estados Unidos têm cumprido, aliás, como todos os outros países, apesar de nunca terem ratificado a Convenção do Direito do Mar. Para mim, estes são 4 desafios que se põem aqui, para as quais a diplomacia internacional, e aqui muito ligada à ciência, porque isto, de fim de contas, o que falamos no dia-a-dia é orientar as grandes estratégias internacionais para o oceano no melhor conhecimento científico,
e é esse debate que se tem feito. Já volto assim, gostava de ouvir agora Carlos Duarte sobre as expectativas que tem em relação a esta conferência UNOC 3 em Nice. Também para si é preciso agir para lá das palavras que podem constar da declaração final? Sim, então eu também queria cumprimentar o meu colega Ricardo Santos e também pedir desculpas pelo meu portunhol, porque embora seja nascido em Lisboa, cresci na Espanha, e então o meu português é muito fraco, mas ainda assim estou a concordar com o meu colega na sua avaliação da importância da UNOC e o carácter informal da discussão aqui, mas não é só problemas que a gente está a discutir, estamos aqui também a discutir oportunidades, e a oportunidade é a nova economia regenerativa do oceano, que tem 5 pilares, e não é uma aproximação convencional à economia do mar, mas está a ativar 5 pilares que são regenerativos. Um deles é o capital natural do mar, que é uma infraestrutura essencial para os benefícios que a sociedade recebe do oceano e que está a entrar agora no mercado e ser um capital investível. Também os superalimentos azuis, que não é aquacultura convencional, mas é uma aquacultura centrada em produtos do mar que são saudáveis para as pessoas, saudáveis para o mar e também que toda a gente pode comprar porque tem um baixo preço. E isso é uma oportunidade importante para afrontar o problema do aumento da fome no planeta, que vai se agravar, e a solução está no uso e uma utilização inteligente dos recursos do oceano. Também temos a oportunidade de avançar em energia do mar, energia renovável do mar, não só com a eólica marinha, mas também com energia das marés e também das ondas do mar, como a onda do Nazaré. E os dados do oceano também têm um valor cada vez mais importante como um valor na economia global, e finalmente também a biotecnologia marina está começando a crescer de forma exponencial, e uma oportunidade particularmente importante para Portugal, que tem um sector muito bem desenvolvido, competitivo na biotecnologia do mar. Esta meta dos 30 por 30, começo por si, Ricardo Serrão Santos, ela está inscrita, existe o objetivo definido, a proteção de pelo menos 30% do oceano até 2030, há também depois a distinção entre, digamos, a proteção total e, digamos, a mais estrita do que outra, mas tem sido colocada dúvidas sobre a implementação e até a métrica e a monitorização destas áreas. O que é que devia ficar estabelecido mais em detalhe para que haja um cumprimento não apenas e só da meta, mas também um cumprimento que respeite a ciência? Na questão das áreas marinhas protegidas sempre tivemos um problema, não é? Que são as áreas marinhas protegidas de papel. Eu espero que esta nova estratégia, esta nova tendência venha a aprender com o passado os erros que foram cometidos e o que as análises científicas também demonstram. Obviamente, a questão das áreas marinhas protegidas, apesar de, ao longo dos anos, muitas delas têm sido de papel, muitas não foram de papel e têm demonstrado resultados extremamente positivos e da própria recuperação de ecossistemas. Note, hoje em dia temos uma tecnologia de monitorização, quer do uso do espaço, como da monitorização de próprios ecossistemas, e são instrumentos tecnológicos que podem, de facto, nestes anos daqui para a frente, com o desenvolvimento tecnológico, melhorar muito a nossa fiscalização, por assim dizer, entre aspas, conjuntos de classificações de áreas protegidas que vierem a ser designadas. Mas é difícil cumprir a meta até 2030. Não sei. Olha, os Açores avançaram. Neste momento também há modelos de planeamento de espaço marítimo que trabalham com várias layers e há conhecimento suficiente para fazer delimitações e escolher zonas de interesse
ecológico e biológico. Há uma série de instrumentos que podem fazer. Ela vai avançar, estou convencido, os países da União Europeia, vai avançar fortemente, vai avançar em muitos países da América Latina, vai avançar em países, em todos os mares do planeta irá avançar. E com esta característica especial que a proposta dos 30% de áreas marinhas protegidas até 2030 inclui também 10% de áreas... proteção estrita, digamos assim. Proteção total. É um processo que irá decorrer de forma assimétrica, mas eventualmente não completará o seu 30% total para os mares do planeta, mas irá prosseguir, estou convencido, de forma adequada. Deixe-me ouvir Carlos Duarte sobre esta questão dos 30 por 30. Também qual é a sua perspectiva? A partilha desta leitura está mais pessimista? Tem alguma reserva em relação à questão da ciência que está na base da identificação por causa das já referidas áreas de papel, digamos assim? Eu acho que a direção de avanço é a direção correta, mas a velocidade de avanço na proteção fica muito longe da velocidade que precisa para atingir o objetivo de 30% para o ano 2030. Eu não sou muito otimista que a gente vai chegar lá, mas se não for no 2030, estou otimista que pode ser para 2035, mas também é preciso compreender que esta 30 por 30 é só uma das ferramentas para atingir um oceano saudável, e há muitas mais ações que são precisas, ações de restauração de 30% dos ecossistemas marinhos degradados, de uma pesca e agricultura sustentáveis também, e também é muito importante atuar nas mudanças climáticas, porque desde julho do ano 2023 já chegamos atingimos aquele umbral de um grau e meio de calentamento por cima da temperatura pré-industrial, e estamos a ver uma perda muito rápida de corais que não vai ser possível frenar com as áreas marinhas protegidas. Então, o 30% não é o objetivo, mas é uma das ações precisas para atingir um oceano saudável. Uma das questões, professor Carlos Duarte, que nomeadamente as organizações não governamentais, as associações ambientalistas têm sublinhado que é preciso mais ambição, diz respeito quer a moratórias, quer proibições relacionadas com a pesca do fundo do mar, do pesca de rastro também. A União Europeia determina no âmbito do seu Pacto do Oceano uma política de tolerância zero em relação a esta matéria e avança com um sistema digital de certificação de capturas para tentar evitar que os produtos que vêm dessa pesca ilegal entrem no mercado europeu. Acha que é suficiente ou há outros instrumentos que poderiam ser adotados para travar este movimento? Bom, esses são instrumentos certamente necessários, mas não suficientes, e é preciso avançar também porque a demanda de alimento do mar não vai frenar, mas vai crescer, e então para poder acomodar essa demanda crescente sem danhar aos mares, é preciso avançar também rapidamente num desenvolvimento de aquacultura sustentável que permita relaxar a pesca marinha dos estoques selvagens e consiga prover este alimento do mar mais de uma forma controlada e sustentável. A aquacultura vai ser uma indústria fundamental para o futuro da humanidade e não está a receber a consideração e a importância precisa por parte das políticas. A mesma questão para si, Ricardo Serrão Santos, é a forma como esta questão da pesca desregulada pode ser travada. Temos aqui duas questões. Agora falou em pesca desregulada, antes tinha falado nas questões de arrasto, não era? De profundidade. Sim. Pronto, estas pescas IUU, pescas ilegal, não reportadas e não regulamentadas, são um dos dramas, de facto, internacionais da pesca. Tem sido muito difícil resolver. A União Europeia tem várias medidas em curso, nomeadamente aquela questão dos cartões vermelhos, amarelos e verdes, que em países que fazem pescas IUU
recebem os cartões vermelhos, que têm limitações muito grandes depois noutros aspectos da... Só para explicar aos ouvintes, a IUU é Illegal, Unreported and Unregulated, não é? É ilegal, não reportado e não regulamentado. Exato. O que falou aí é outra coisa, é a pesca, julgo eu que estava a falar da pesca de arrasto, não era? Também, estava a juntar as duas questões que são diferentes. Eu não conheço ainda o Ocean Act da Comissão Europeia, não sei como ela trata essa questão das pescas de arrasto. Por isso as ONGs estão as ONGs estão preocupadas com as ausências, não é? Mas pronto, há muito tipo de pescarias de arrasto e há algumas que são as pescarias de arrasto têm já limitações muito fortes em relação aos ecossistemas vulneráveis. Os programas de rastreabilidade da União Europeia também têm implementado fortemente, mas há sempre formas de contornar todos esses sistemas. Nós temos dentro da Europa uma pesca ilegal não reportada e não regulamentada que a União Europeia e os países da União Europeia têm procurado combater fortemente e continua por aí, que é a pesca das larvas de enguia. Regressando à questão da aquacultura, Ricardo Serrão Santos, quando a União Europeia, por exemplo, neste Pacto do Oceano promete apresentar uma visão não só para a aquacultura mas para as pescas para 2040, diz que quer dar um particular ênfase à pesca de pequena escala. Deste ponto de vista, este é o caminho certo? Depende de como se faça. Nós conhecemos a situação do Mediterrâneo como pesca de pequena escala e que está num estado calamitoso. A aquacultura, sim, a aquacultura tem crescido, tem melhorado em termos de aspectos que no passado foram muito perniciosos para os habitats em que decorriam, e eu acho que a estratégia da Comissão Europeia no contexto da aquacultura tem esquemas de desenvolvimento que vão procurar atender e circunscrever os impactos que muitos dos programas ou das instalações da aquacultura podem ter sobre o ambiente. Mas isso já foi aprendido, a ciência tem também identificado aquilo que se deve e não deve fazer, mas como dizia o Carlos Duarte, é incontornável a necessidade de aquacultura e de expandir a aquacultura perante a necessidade também de alimentar o planeta. Carlos Duarte, para além da questão da pesca de pequena escala, gostava de ouvir a dimensão que estava aqui Ricardo Serrão Santos a sublinhar em relação ao Mediterrâneo. Gostava de introduzir também ainda um outro tópico que a Comissão Europeia sublinha, que tem a ver com o apoio às comunidades costeiras, às ilhas, digamos assim. Penso que há aqui uma linha que, no fundo, está ligada à sustentabilidade económica associada ao oceano e aos mares. O que é necessário garantir deste ponto de vista, quer a pesca de pequena escala, mas depois também em relação às comunidades costeiras e às ilhas? Nestas duas dimensões, o que é que sugeria? Pois, na dimensão das comunidades costeiras, a pesca de pequena escala, a pesca a pequena escala na União Europeia está a sofrer grandemente porque estão a perder espaços para a pesca. Por um lado, 30% do mar vai ser protegido e, do outro lado, uma parte importante do mar está a ser reservado para a energia eólica marinha, de forma que os pescadores de pequena escala não têm já espaços onde operar, e é preciso ter uma aproximação de planificamento espacial do mar para assegurar que essa pesca de pequena escala também pode ter o espaço para se desenvolver. E isso é importante porque não pode ser não tão importante desde o ponto de vista económico, do volume da pesca, mas certamente é importante desde o ponto de vista social e cultural, e é preciso continuar a apoiar a pesca de pequena escala precisamente pelo valor para a cultura e o valor para comunidades costeiras. E nas ilhas isso tem ainda mais importância, e arquipélagos como as Canárias, Madeira, Açores estão a sofrer um bocadinho porque as políticas europeias não estão a ter a granularidade e a precisão para poder ter uma aplicação prática nas áreas insulares. E nas áreas insulares é preciso fazer grandes investimentos para desenvolver a economia sul
e gerar novas formas, indústrias de valor para estas comunidades costeiras e para suplementar o valor que já não está a ser entregado pela pesca. Carlos Duarte, qual é o impacto da geopolítica quando se tenta fazer a gestão, por exemplo, do Mediterrâneo, que conhece eventualmente bem? Deste ponto de vista, esse impacto é cada vez mais difícil fazer esta gestão. Quando é que a geopolítica aqui torna-se um obstáculo ou um aliado? Bom, na geopolítica ainda há conflitos no Mediterrâneo, particularmente na Grécia e Turquia, tem disputas territoriais por áreas marinhas e também por ilhas até, e essa tensão não está a ser bem resolvida, e não é só na Grécia e Turquia, mas também Chipre ainda é uma ilha que está a ser disputada pela comunidade cipriota e a turco-cipriota. Há conflitos ainda importantes, e na parte, na beira sul do Mediterrâneo, há também problemas importantes, não só de capacidade econômica para gerir de forma sustentável o ecossistema mediterrâneo, mas também há fluxos de migração que partem do norte do África e vão para a Itália, vão para a Espanha, e o mar agora é um cemitério, lamentavelmente, de pessoas que vêm da África e da Ásia para a Europa para buscar um horizonte econômico mais seguro, mas agora estamos a ver a mortalidade de miles de pessoas no Mediterrâneo, que é um drama muito importante e que precisa de mais solidariedade do resto da Europa para poder dar uma atenção suficiente às pessoas que arriscam a sua vida a cruzar o Mediterrâneo. E também o Mediterrâneo tem um problema particular, e é que a zona econômica exclusiva não tem 200 milhas, mas só 18 milhas, de forma que a capacidade dos países para aplicar políticas está restringido à zona costeira. Ricardo Serrão Santos, há pouco está a falar dos Estados Unidos e, eventualmente, da aplicação do chamado Tratado do Alto Mar. Está em causa, apesar de todos os instrumentos de ratificação, na sua opinião, a posição norte-americana coloca em causa muito do ordenamento internacional na área dos oceanos? Neste momento é um perigo, é um risco grande avançar sem os Estados Unidos garantidos? É um desafio muito grande, que neste momento, que não estava à espera, como outras convenções. A Convenção do Direito do Mar não foi ratificada para alguns países. Olha, um dos países que não ratificou é a Turquia, de territorialidade, geopolíticos aqui no Mediterrâneo. O Vaticano não ratificou, os Estados Unidos nunca ratificaram. Mas por trás da Convenção do Direito do Mar esteve sempre a questão dos recursos minerais e da mineração. E teve sempre aquela ideia de que o oceano é a nova fronteira, o novo faroeste, onde vamos pescar recursos minerais. Aliás, se virmos, a grande autoridade das Nações Unidas, que foi criada especificamente no contexto da Convenção, foi a autoridade dos fundos marinhos, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. E é interessante notar que os processos negociados foram difíceis, foram feitos num tempo de Guerra Fria, por assim dizer, ou pós-Guerra Fria. Alguns aspectos estavam ausentes. A questão da acidificação dos oceanos, muitas das questões relacionadas com a biodiversidade, que agora vai ser recomposta com o Tratado de Alto Mar da BBNJ, mas 2 anos antes de se assinar a Convenção do Direito do Mar das Nações Unidas, os Estados Unidos aprovaram um documento unilateral que foi, ou seja, a lei dos minerais duros dos fundos marinhos, que ficam sempre adormecidos. Os Estados Unidos têm sempre, e as instituições federais americanas têm sempre estado envolvidas nos mesmos procedimentos, apesar de não terem ratificado, que estão no âmbito, foram aprovados e que estão delineados no contexto da Convenção do Direito do Mar das Nações Unidas. Então o que é que conclui da posição americana? Agora, o presidente americano deu ordem aos seus laboratórios de Estado federais
para conduzir a mineração, a estratégia de mineração do mar profundo no contexto da sua lei nacional. Eu acho que isto cria desafios complexos que não podem ser ignorados e que têm que estar na mesa. E existe muita diplomacia, porque não é um país qualquer que se propõe ir minerar o mar profundo. Portanto, a questão da pausa precaucionária para a questão da mineração em mar profundo pode ser uma utopia ou deve avançar com aqueles que querem eventualmente avançar? Eu acho que tem que avançar com aqueles que querem avançar. Note uma coisa, estas convenções, no fim de contas, obrigam os países que fazem parte delas, não é? E depois há o respeito diplomático e as negociações, e, portanto, os países que não fazem parte delas, ou que se retiram delas, os próprios Estados Unidos se retiraram do Tratado de Paris, não é? Depois voltaram e julgo que agora se retiraram outra vez. E o que vale o Tratado do Alto Mar se conseguir uns 60 ratificações? O Tratado do Alto Mar, que está a falar agora no BBNG, não Exatamente. É? Da biodiversidade para além das zonas... Precisa das 60 ratificações. Para se tornar um tratado das Nações Unidas que exige comprometimento e cumprimento. Os Estados Unidos assinaram a Convenção do Direito do Mar das Nações Unidas em 1994, mas não a ratificaram. Certo, mas aqui o que é que pode significar a ratificação e a entrada no fundo do Tratado do Alto Mar, na sua perspectiva? Por exemplo, o reconhecimento de que os recursos do alto mar são património da humanidade, o que é extremamente complexo. Aliás, eu julgo que o professor Carlos Duarte, aqui há uns anos, acho que ele foi autor desse artigo na revista Science sobre as patentes em medicina, ou em produtos bioativos, resultando de medicina, ou cosmética, etc. Ele poderá explicar a seguir. De produtos ou de organismos marinhos. Sim. E que, no fim de contas, nenhum deles definia basicamente qual era a origem e o sítio onde tinham sido recolhidos. Sim. E, portanto, se continuarmos a rastreabilidade disso, como é que vamos distribuir depois o rendimento Sim. disso com o resto da humanidade? Sr. Carlos Duarte, o que é que pode significar a ratificação completa do Tratado do Alto Mar? Se fosse uma ratificação completa, então poderia ser um avanço importante na história da humanidade, de forma que podíamos tomar responsabilidade coletiva pela proteção do mar, do alto mar, o mar profundo, mas também assegurar uma justiça na distribuição dos benefícios que a humanidade recebe do mar profundo, mas lamentavelmente acho que quando menos a curto termínio não vai haver uma ratificação completa, porque é muito improvável que os Estados Unidos vão ratificar, e se os Estados Unidos não reconhecem a legitimidade da ratificação das outras partes, então não é possível ter uma implementação apropriada do acordo. E eu acho também com o meu colega Ricardo Santos, que os recursos das águas internacionais do oceano deveriam ser patrimônio da humanidade. Mas a gente não tem um modelo de governança justa para gestionar este patrimônio, e as organizações e as provisões do tratado, na minha opinião, não vão conseguir resolver o problema, e as nações mais desenvolvidas vão continuar a ter uma apropriação desigual dos recursos do oceano, não só nas áreas nacionais, mas também nas áreas internacionais. Ainda queda por idear de forma operativa como é que a distribuição desses benefícios do oceano, de uma forma justa e equitativa, podem ser gestionados para benefício de todos. Professor, em relação à mineração, também concorda que mais vale avançar com aqueles que estão disponíveis? Bom, na mineração eu tive a oportunidade de ter um debate com o CEO do Metal Company em Miami, num evento que a seguir o presidente Trump e Elon Musk também estão a dar speeches nesta convenção, e a minha aproximação é um bocado distinta. Então a gente tem de pensar por que temos a precisar dos metais,
E agora temos que pensar também por que vamos a fazer com os metais ao fim da vida. Uma parte importante desta pressão sobre os metais do mar é para produzir baterias para a eletrificação, mas agora a gente já tem comprometida uma produção de 30 mil milhões de baterias para o ano que vão a acabar o ciclo de vida no ano 2030 e não sabemos o que fazer com elas. Então estamos a ver um problema que vai ser enorme de contaminação por metais destas baterias que chegam ao fim do ciclo de vida, que não temos tecnologia para reciclá-las. Portanto, a minha aproximação é que o que a gente tem de fazer é investir em tecnologias que já existem para poder desmineralizar a economia de forma que podemos, por exemplo, produzir baterias com grafeno ou com capacitadores orgânicos sem precisar estar a procurar estes minerais, não só de terra, mas também do mar, porque ao fim do ciclo de vida vai produzir uma grande crise de poluição destas baterias. Então, eu acho que temos de pensar não no suministro dos metais, mas o que é que a gente vai fazer com essas baterias ao fim do ciclo da vida. Muito bem, não posso deixar de falar das alterações climáticas da COP30 no horizonte e falar do carbono azul, consigo, Carlos Duarte, naturalmente. Caminhando para a COP30, desta perspectiva, qual é que é o grande desafio neste momento em relação ao chamado carbono azul? No fundo, nós estamos aqui a falar deste conceito, e estou a falar também consigo, tem a ver com o carbono que é capturado pelos ecossistemas marinhos e costeiros. Isto tem uma relevância científica que, se puder numa linha explicar, ajudar os nossos ouvintes a perceber, também é muito agradecia. Portanto, estamos a falar de um projeto essencial também no combate às alterações climáticas. Sr. Carlos Duarte? Sim, senhor. Então, o carbono azul é um conceito que faz referência à importância dos ecossistemas marinhos como grandes sumideiros de carbono e tem uma capacidade de 10 a 20 vezes maior que os bosques e as florestas tropicais para retirar dióxido de carbono e então, mediante a sua conservação e proteção, é possível ativar não só a ação sobre as mudanças climáticas, mas também gerar benefícios importantes de adaptação, porque estes ecossistemas também têm um papel muito importante na proteção das costas, também na sustentar as pescas e manter uma boa qualidade de água. E agora estamos a ver os programas de carbono azul a crescer em todo o mundo. Já os programas que estão em marcha agora vão conseguir ampliar a extensão de mangás 15% e é uma aproximação que não só contribui a mitigar o impacto das mudanças climáticas, mas também gera muito valor e precisamente valor para as comunidades costeiras que estamos a falar há um bocadinho. E finalmente não são só os ecossistemas costeiros, mas também a forma em que a gente interatua com o mar profundo. As pescas de arrastre também podem contribuir a emissões de carbono e uma boa gestão e proteção de todo o oceano pode também contribuir de forma importante a aumentar essa capacidade do oceano para capturar o carbono azul e contribuir a atingir os nossos objetivos climáticos. O que é que gostaria que acontecesse agora em 2025 e na COP30, até à COP30 pelo menos? Eu estou agora a trabalhar para dar um passo mais além do carbono azul e trabalhar em capital natural. De facto, a Oceano Azul, que é uma organização de conservação e ativismo para a conservação dos oceanos em Portugal, tem a base em Lisboa, está a ter um papel muito importante e relevante a nível internacional para promover a conservação do capital natural, que é um conceito já não é só carbono, mas é integrando todos os benefícios que as comunidades recebem dos ecossistemas marinhos e criar um novo mercado que vai
vai gerar umas economias positivas para o oceano, de forma que o setor privado também vai invertir em ecossistemas marinhos saudáveis e também com benefícios climáticos, mas também benefícios para a proteção das costas e outras... Professor, como é que consegue medir isso? Se há um mercado é preciso medir. Como é que tudo isso é medido? Sim, precisamente essa questão das métricas é o que o Oceano Azul está começando a liderar, porque precisamente não existem métricas universais para o capital natural, comparáveis às métricas que há para carbono, que é mais simples de medir. Há já alguns desenvolvimentos para métricas de capital natural, mas é uma combinação de medir o estado e a extensão dos hábitats, mas também o estado das espécies que estão em um risco de conservação importante, e é a agregação dessas duas métricas que vai finalmente conseguir aportar um sistema universal de medir o capital natural do mar. Politicamente, e na ligação já para a COP30, que tem a ver com as alterações climáticas, os ouvintes poderão começar a familiarizar, se não estiverem já com esta Conferência do Clima no Brasil, há aqui uma nova possibilidade de um impulso, porque as conferências são também impulsos. Deste ponto de vista, na questão do capital natural, parece-lhe execuível avançar neste domínio assim, desta forma? Sim, eu tenho que ser otimista. E aquilo que nós temos, aliás, assistido, depois de alguns problemas que tivemos grandes na destruição de sítios onde havia sequestração de carbono azul, dos mangais, dos sapais, etc., e das zonas úmidas, houve muito trabalho que foi feito, até por muitos países, de modo a recuperar e a restaurar todos esses habitats. E acho que é um reconhecimento, é feito tardio, para a necessidade, de facto, de preservar os ambientes onde há esse carbono azul sequestrado e protegido. E é interessante verificar que, após 2015, onde os oceanos foram incluídos num preâmbulo apenas no preâmbulo. Um preâmbulo evasivo, como uma noting, não é? Uma coisa que fazemos nota de que os oceanos também são importantes ao lado das florestas e não sei quantos, e não tiveram nenhuma presença nos artigos vinculativos. Ao longo, após 2020 e 2015, a situação mudou bastante, quer nas COPs apesar de haver uma Copa chamada Copa Azul, aquela a Copa do Chile, que foi em Madrid. Em Madrid, em Glasgow fizemos bons avanços no contexto dos oceanos, e verificámos que em 2019 o IPCC de facto produz um relatório importantíssimo, que foi seguido depois por outros, integrando a questão dos oceanos nos aspectos mais gerais do clima. Um minuto final só. E Portugal, qual é que é o ponto essencial que recomenda à cabeça das prioridades portuguesas na matéria dos oceanos? Portugal está muito atrasado na questão de tomar uma decisão relativamente às áreas marinhas protegidas. Então, no plano 30-30 está atrasadíssimo e tem, não sei, complicações administrativas ou feudos de direções regionais que complicam umas às outras, e de facto não está a avançar. Era preciso que Portugal avançasse nesses domínios. E eventualmente também pensar melhor nas questões das energias, dos oceanos e das energias azuis, porque se de facto a investigação e o desenvolvimento tecnológico é relevante, e a investigação tem que se fazer, o empolamento que às vezes se faz e se tem feito, e publicidade, está muito aquém da realidade que existe. Carlos Duarte, como é que vê Portugal à distância, neste ponto de vista? Para fechar. Também acho que tem de atingir o objetivo de 30 por 30, ainda está longe de atingir esse objetivo, mas a declaração da área protegida nas Açores é um passo importante adiante neste caminho, mas também a invertir e apostar por uma aquacultura sustentável, que Portugal tem a capacidade de ser um líder internacional nesta área, e finalmente rematerializar o potencial na biotecnologia azul, que
pode ser uma área de desenvolvimento econômico muito importante para Portugal e que precisa de um oceano saudável. Muito obrigado a ambos, Carlos Duarte e Ricardo Serrão Santos, os nossos convidados, nesta reflexão sobre os oceanos no contexto desta Conferência das Nações Unidas em Nice, em França, que termina no final da semana, no dia 13. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, da capa à contracapa, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão completa da nossa conversa está em podcast nas plataformas digitais habituais. O programa esta semana com Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.